Olá, eu sou Davi Filho, músico, saxofonista e produtor musical aqui do Estúdio Versax. Nós vamos juntos dividir a experiência da gravação de um quarteto de cordas, onde nós vamos utilizar os instrumentos violino, viola e violoncelo. Nós vamos gravar separadamente cada instrumento para poder analisar e verificar cada melodia e no final nós ouvirmos o todo, o naipe todo do quarteto de cordas soando. Para captação, nós vamos utilizar o software Pro Tools Ultimate. Para pré-amplificação, nós vamos utilizar o VHD SSL e o microfone TLM-103, um microfone condensador da Neumann. Mas antes do início das captações, nós vamos falar um pouquinho sobre cada instrumento. O violino é o instrumento de cordas friccionadas mais agudo da categoria, quando comparado aos seus familiares. Uma informação interessante sobre o instrumento é que ele corresponde à região do soprano da voz humana. O timbre do violino é mais agudo, brilhante, estridente, mas dependendo do encordoamento utilizado, podem se produzir timbres mais aveludados. A viola, de som suave e encorpado, geralmente é responsável pelas progressões harmônicas em suporte às melodias mais destacadas em um naipe de cordas. Ela corresponde entre a região do contralto e tenor. O violoncelo tem a maior extensão dinâmica de todos os instrumentos de cordas. Tanto no piano quanto no forte, sua extensão em altura é bastante ampla, cobrindo quase 4 oitavas. Agora nós vamos para o próximo passo, que é diretamente para o processo de captação e de gravação. A escolha, como eu falei anteriormente, tanto do pré-amplificador como do microfone, é muito importante para o resultado final do nosso trabalho, né, da nossa captação e da nossa gravação. O pré-amplificador, além de amplificar o instrumento, também ele vai dar a característica do timbre no resultado final. O microfone também, da mesma forma, como nós vamos utilizar o Neumann TLM-103, ele é um microfone condensador. Então, ele é mais leve, ele vai captar as nuances do instrumento, né, a sensibilidade do instrumento. Uma questão importante também que nós possamos nos atentar é o posicionamento do microfone. Como nós vamos verificar no vídeo, que daqui a pouco nós vamos estar assistindo juntos, né, é importante você não colocar o microfone numa distância tão distante do instrumento para que você não pegue muito som de sala, como também não muito próximo, porque o violino, a viola e o violoncelo são instrumentos de arco, de fricção. Então, se você coloca o microfone muito próximo ali das cordas e do arco, nós vamos captar esse ruído. Então, tomar este cuidado de não distanciar muito, para que a distância não nos traga som de sala, como não deixar muito próximo, para que a gente não pegue os ruídos, tanto do arco como das cordas. Para ter essa característica, nós vamos agora ouvir separadamente, para poder entender o processo do que vai soar o naipe de cordas, cada instrumento. Nós vamos ouvir o primeiro violino, fazendo a sua linha separada, a sua linha principal da melodia, a ponta da melodia. Depois nós vamos ouvir o segundo violino fazendo ali o contraponto. Depois a viola e o violoncelo. Vamos lá?
pessoal, nós gravamos, né, separadamente cada instrumento, né? A gente ouviu aí um trechinho só, né, de cada instrumento, do violino 1, do violino 2, da viola e do cello, para a gente identificar o timbre de captação de cada um, né, o timbre flat sem equalização de cada instrumento, e também identificar um pouquinho os caminhos melódicos que cada um estava fazendo, para a gente ouvir o resultado final, né, do quarteto soando. Nós vamos agora ouvir separadamente cada um e fazer uma pequena correção de equalização de cada instrumento, tá bom? Nós vamos começar aqui pelo violão cello. Eu vou abrir aqui o equalizador que eu utilizei. O equalizador que eu utilizo aqui, que eu gosto muito, é o Five Filter, né? Que dá para a gente identificar a frequência que está incomodando ali, mais excitada, dá para a gente achar essa frequência e limpar ali aquele ponto. Eu faço uma breve equalização de cada instrumento e depois uma equalização na master, tá? Vamos ouvir aqui o violoncelo e vamos identificar quais são as frequências aqui que estavam incomodando. Primeiro eu limpei aqui, né, a frequência de 58, 60 para baixo. Dei uma limpadinha aqui em 400 e 2 pontos aqui que estavam mais incomodando em 1.3, né, e aqui o outro aqui 1.8. Vamos ouvir o cello e eu vou colocar aqui essas frequências para vocês, para a gente poder ouvir, ó. Então aqui, ó, comecinho do cello. Ó, essa é a frequência de 400 que eu dei uma breve cortadinha, ó. Tava um pouquinho anasalado aqui, né, ó. Tava um pouquinho anasalado. Eu cortei aqui, ó, 400 mais ou menos, ó. Depois eu parti aqui, ó, para 1.3, que tem uma frequência aqui que estava incomodando aqui. Eu vou solar ela. Ó ela aqui, ó. Essa frequência aqui, ó. Ó como ela estava incomodando. Fiz um cortezinho nela. Depois na frente aqui, ó, 1.8 também tinha uma frequência que estava incomodando. Olha aqui, ó. Conforme a gente vai arrastando e vai fazendo o corte, ó, a gente acha exatamente o ponto que tá mais excitado ali, da frequência que está sujando, né? Ó, e a gente corta e aí fica limpo, ó. Ó, tem um pouquinho ainda, ó. Ó, aqui tá mais, ó, bem nesse ponto. Ok? Aqui eu puxei um pouquinho de agudo, bem para dar aquela areinha, né, que a gente fala, né? Aí o timbre fica mais homogêneo do instrumento, ó. Ó, ainda posso puxar um pouquinho a frequência que eu cortei ali, ó. Essa frequência aqui, ó. Essa eu posso cortar mais, ó. Ó, achei. E vou tirar um pouquinho mais aqui dela. Acho que eu tirei um pouquinho da tela. Aqui, ó. Ela tá um pouquinho ainda, ó. Aqui, ó. Ok. Uma breve equalização para a gente também não descaracterizar, né? A gente brinca até falando o termo plastificar, né, o som do instrumento com muita equalização. É limpar aquela frequência que está incomodando, né? E colocar um pouquinho mais onde a gente quer que soe, né, o instrumento ali na sua região. Então aqui eu fiz o violoncelo. Vamos ver agora o violino 1. Vamos solar o violino 1. E eu já vou abrir aqui o equalizador para mostrar para vocês a equalização que eu fiz, ó.
uma limpezinha aqui também de 50 para baixo. Coloquei um pouquinho mais de corpo. Pode ver aqui onde está a onda, aqui, ó. Em 300, 400, ó, 350, aqui está o corpo do violino, né? Eu dei um pouquinho mais de corpo nele aqui, ó. 800, dei uma limpadinha. Ó, puxar até um pouquinho menos, 700 aqui, ó. Com o Q mais aberto. E uma frequência que estava incomodando aqui também, igual o violoncelo, ó. Ó, olha aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Ok? Aí a gente ouve, né? Na realidade, a gente tira, mais uma limpeza para tirar as frequências que estão incomodando ali, né? E puxar um pouquinho, como eu falei anteriormente no cello, né? O caminho do corpo do instrumento ali, que a gente quer que a característica do próprio instrumento, né, possa soar. Aqui no violino puxei um pouquinho ali também de agudo, ó. 6K aqui mais ou menos, ó. Aquela areinha da corda, né? Ó. Ok? Então, esse foi o violino 2. É o violino 1. Agora a gente vai para o violino 2. Vamos aqui abrir o equalizador também do violino 2. Vamos jogar aqui no mesmo local. Mesma coisa, de 50 para baixo, dei uma limpadinha. Aqui o violino está mais ou menos em 270, 300 o corpo, o violino 2. Também dei um pouquinho de corpo. Mais à frente limpei aqui, ó, 800, e tem 2 pontos ali de frequência que estavam incomodando. Vamos ver quais são eles. Está em 585 mais ou menos aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tava mais, ó. Tava, olha, sujando bem. Tá sujando bem. Agora aqui na frente a gente tem um 1.6, ó. Também tava sujando, ó. Olha ele aqui, ó. Essa notinha que fica de ponta no naipe, se a gente não limpa, a somatória, né, começa a sujar. Ó ela aqui, ó. Tirei ela também, né? Então tirei esses 2 pontos, 540 e 1.6 mais ou menos, né? Puxei um pouquinho de agudo também, ó. Olha o timbre como ficou. Olha lá, aquela frequência aqui, ó. Ó a danada aqui, ó. Ok? Vamos agora para a viola. Fechar aqui o equalizador. Abrir o equalizador da viola. Ok. Mesma coisa a viola. Dei um pouquinho de corpo nela, né? 240. E tem 2 frequências aqui que estavam sujando, ó, 420 e 1.7. Vamos ver aqui a frequência de 400. Olha ela aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá danado. Imagina isso no naipe no geral, né? O quanto que isso prejudica a somatória do naipe. Limpei aqui e tem uma pontinha aqui, ó. Em 1.7. Olha ela aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Cortei bem ali. Vamos ver a soma. Vamos ver agora sem essas 2 frequências limpas aqui, ó. Puxei um pouquinho de agudo, né? Aqui em 5K. Aí eu estou dando um pouquinho de corpo aqui em 270, que está o corpo do instrumento. Limpei aqui atrás 50 também, né? E essa limpeza desses 2 pontos aqui, tá bom? Agora o que eu fiz também que vai somando, né? As frequências vão somando, né? De cada instrumento. Individualmente a gente limpa, não exagerando,
E depois também coloco uma no master aqui, ó, para fazer uma limpeza geral. Ó, eu achei um ponto aqui que estava incomodando bem, né? Vamos ouvir aqui o naipe todo. Olha aqui, ó. Essa frequência de 1.7 é a somatória, né, do naipe todo que estava sobrando. Aí eu fiz um corte aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, seu solo, ó como ela suja. Ok? Aí eu faço uma limpeza no master também. Então vocês verificaram que, fora a cautela, o cuidado, né, da captação, que, como nós falamos no início, né, que é a preocupação da forma de utilizar o pré, a excitação do pré, o distanciamento do microfone para que a gente não tenha muito som de sala e também não pegue muito ruído do instrumento, né? E claro que o resultado final sempre é uma somatória, tanto do músico executando o instrumento, né? Também tem uma importância muito grande para o resultado final. E depois, para esse passo que nós fizemos agora juntos aqui, a equalização, é uma breve equalização, né? Você não entortar muito, né? Não forçar muito para você não tirar o timbre natural do instrumento. Então, vocês verificaram que a gente fez uma limpeza, mais limpeza, né? De cada um deles, e depois mais uma limpeza e um pouquinho mais de ponta no geral, tá ok? Então, nós vamos agora, para finalizar, antes disso, nós estamos ouvindo aqui, né, fazendo essa equalização, sem efeito, sem reverb, sem sala. Para a gente ouvir aqui a hora geral para finalizar, eu coloquei uma salinha de efeito aqui de reverberação. Eu uso aqui no estúdio aqui a TC System 6000. Coloquei um efeito não muito longo, né, com um decay de 1.5, um pré-delay de 19 ms e fez um high cut de equalização de 4K. Né? Um efeitozinho curto, só uma sala curta, né? Dependendo da forma que você vai utilizar e como você quer que esse quarteto de cordas possa soar, né? Você pode montar uma sala um pouco maior ou um pouco menor, tá bom? E agora, para finalizar, nós vamos ouvir o nosso quarteto de cordas finalizado. Tá ok? Espero que tenham gostado da nossa experiência. Vamos ouvir agora para finalizar. Um grande abraço. E agora nós vamos fazer a captação de mais dois instrumentos, o violão e o contrabaixo acústico. Nós vamos gravar separadamente cada um deles e depois ouvir o resultado final da captação dos dois.
O violão nós vamos gravar estéreo, utilizando 2 microfones, um microfone próximo da 15ª casa e outro microfone pegando ali a parte dos graves. E o contrabaixo, nós vamos usar um microfone ali na parte do corpo do contrabaixo. Nós estamos utilizando o microfone Neumann KM185 e um AKG C1000. Então nós vamos ouvir agora separadamente cada instrumento e depois nós vamos ouvir a soma dos 2 instrumentos. Valeu pela experiência, grande abraço.